No programa de hoje nós estamos conversando com a jornalista Leila Ferreira. Ela, além de jornalista, é também palestrante. Está correndo aí pelo país afora, levando otimismo, levando aí a leveza do livro dela, né? A Arte de Ser Leve. Você dizia, Leila, no finalzinho do primeiro bloco, que estava começando a ficar mais leve. Eu brinquei que eu perdi já de cara, para te dar um retorno aí, 100 gramas só de ler a abertura, que eu já li aqui umas 6 ou 8 páginas, né? Mas agora, quando é que surgiu essa sua consciência de que você começou a ficar mais leve? E por quê? Não é? Eu acho, João Carlos, a vida é muito cíclica, né? Eu fiquei tanto tempo em Belo Horizonte apresentando meu programa de entrevistas, o Leila Entrevista. Foram 10 anos, mais de 10 mil, foram 10 anos, mais de 1.600 entrevistas. Então aquele programa tinha uma história que eu não achava que eu fosse capaz de interromper. Mas ao mesmo tempo eu sentia que eu queria sair de Belo Horizonte uns tempos, que eu queria dar uma guinada na minha vida. E a minha mãe, em Araxá, agora com 91 anos, precisando muito de mim, eu ia para Araxá, cada vez que eu ia ficava mais difícil voltar. Eu resolvi deixar o programa, deixar a televisão, ir para São Paulo para ficar mais fácil de viajar para as palestras. E trabalhando com palestras, você tem muito mais flexibilidade de tempo. E aí, entre as palestras, eu ia para Araxá. Acabou que também assim eu ainda achei que estava pouco e me mudei para Araxá. Hoje eu moro lá. Então eu fico entre lugares, porque meu companheiro, meu marido, mora em Belo Horizonte, minha mãe em Araxá, as palestras no Brasil inteiro. Mas é interessante que a leveza veio justamente com essa equação. Eu estava paradinha em Belo Horizonte me sentindo pesada. Foi preciso essa mudança geográfica, essa mudança espacial, para eu me sentir mais em paz, principalmente por estar mais perto da minha mãe, né? E o interessante é que eu tinha começado esse processo quando veio a proposta para escrever o livro. Agora, se você me pergunta, e a entrevista e o programa, eu morro de saudade de fazer. Muita gente em Belo Horizonte me para na rua, Leila, eu me sinto órfã do Leila Entrevista. Eu falo, mas eu acho que eu estou mais órfã do que os órfãos, porque eu amava fazer aquele programa e eu amo entrevistar. Eu estou morrendo de inveja de você que está aí nesse lugar, porque conversar com os outros, esse formato da entrevista, essa entrevista mais solta, que é uma conversa mesmo, eu acho que é a coisa mais prazerosa que existe. Eu nasci para fazer isso, amo escrever, mas a coisa com a qual eu mais me identifico é com essa conversa, né? Então eu acabo voltando, mas na hora que voltar não for uma coisa pesada, porque eu brinco, João Carlos, eu até coloquei isso no livro, que eu já corri muito atrás da felicidade. Hoje eu prefiro andar devagarinho atrás da leveza. Eu acho mais viável. De bicicleta, que eu vejo aqui, ó. Pois é, a bicicleta aí na capa. Aqui dentro, passarinhos, não é? Tem tudo a ver com voar mesmo. A bicicleta não tem com voar, né? O não pode parar de pedalar para não cair. Exatamente. Né? Que é a grande filosofia. O equilíbrio do movimento, isso, né? O passarinho é porque eu abro falando aquela história do Paul Valéry, que o Ítalo Calvino cita, que é a questão de ser bom você ter a leveza não da pluma, mas do pássaro. Porque a pluma ela fica flutuando, sem rumo, sem direção, sem sentido. O pássaro não. Ele empresta a leveza dele para o ato de voar, quer dizer, é uma leveza a serviço do existir. Então, eu falo dessa leveza do pássaro, e a questão da bicicleta é uma história que eu gostei tanto, uma conversa que eu gostei tanto, que eu pedi a editora para colocar a bicicleta na capa. Que foi uma cabeleireira aqui de Belo Horizonte, a Conceição, que é uma pessoa levíssima. Eu fiquei conhecendo, fui entrevistá-la para o livro e perguntei, Conceição, como é que você consegue ser uma pessoa tão leve? Ela falou, olha, eu acho que tem gente que vem para o mundo de bicicleta e tem gente que vem de caminhão. Eu sou da turma da bicicleta. Eu falei, gente, essa moça resumiu tudo, né? E eu me senti num caminhão daqueles, carregando baús e containers de medo, de preocupação, de ansiedade. Então você vir para o mundo de bicicleta, que é o que a Conceição faz, é você carregar poucas coisas. Carregar menos arrependimentos, carregar menos angústia, se apegar menos às coisas. E então eu acho assim,
eu até brinco que eu estou muito velha para virar ciclista. Aos 57 anos é difícil você aprender a andar de bicicleta. Mas caminhão eu não quero mais, João Carlos. Caminhão eu me recuso. Que seja pelo menos um veículo, um 4x4, alguma coisa por aí, né? Mais leve, né? Agora você falou uma coisa interessante aí. Lá em Barbacena, eu estava lá tomando um café com as primas e falou, olha, tem um jornal lá em São Paulo, né? E tem uma revista que pergunta quantos anos você tem. É constrangedor, né? Aí ela falou assim, ô, João, fala o seguinte, depois que eu trintei, nunca mais contei. Vou te passar essa receitazinha, já que Araxá a terra da receita, né? Dos doces, na verdade, aquela maravilha de lá. Depois que eu trintei, nunca mais contei. É isso, nunca diga a idade. Depois que trintei, nunca mais contei. Mas eu falo dos meus 57 com a desenvoltura, João. Agora, você notou que tem uma linha ou não tem uma linha de ligação universal do ser humano? Você disse que esteve lá na Holanda, depois esteve em Araxá, e depois esteve, né, no mundo, girando no mundo globalizado. O que é felicidade? Um ponto central para todo mundo. O que é ser feliz e que você coloca no livro ou não coloca? Olha, a sua conclusão, né? O ponto mais importante, se eu for somar a conversa com essa dona da venda no vilarejo conhecido como Tragédia, o sociólogo holandês da Universidade de Roterdã, o filósofo em São Paulo, a vendedora da lanchonete na estrada para Araxá em Luz, que é uma pessoa que eu entrevistei também. O que todas essas pessoas falam em comum, quando estão falando sobre felicidade e leveza, é a questão das relações pessoais. É a coisa mais importante que existe. A família. Não é a saúde, não é o dinheiro, não é o sucesso, não é a fama, não é o êxito profissional. A coisa que mais nos ajuda a viver bem são os relacionamentos pessoais. Isso foi o ponto em comum em todas as falas. Então, a dona do armazém da Tragédia fala: eu tenho filhos que eu amo, casei com um homem que eu amo, moro num lugar que eu gosto, estou inserida nessa comunidade, nesse lugar. O sociólogo de Roterdã fala a mesma coisa. Eu fui entrevistar um senhor na Universidade Johns Hopkins em Baltimore, que tem o Instituto da Civilidade dentro da universidade para estudar e difundir o respeito, a cordialidade, a gentileza. O que esse homem fala é que gentileza é qualidade de vida. Por quê? Porque a coisa mais importante para a pessoa viver bem, se sentir bem, é se relacionar bem com os outros. E a gentileza é um combustível das relações pessoais, né? Então, eu acho que o que há em comum, você estava falando desse fio, né? Eu viajo muito, há pouco tempo eu fui à Índia, agora mês que vem eu estou indo à China. Eu viajo muito e é impressionante como é que o ser humano se parece nas alegrias, nos sonhos, nas derrotas, nas inquietações. E quando você vai pegando essas pessoas em diferentes pontos do planeta, todas elas coincidem nessa questão da forma de se relacionar. É por isso que a leveza é importante, porque qualquer pessoa em sã consciência prefere se relacionar com uma pessoa leve. Pois então, mas quer dizer, tem também... ajuda dentro de casa, no trabalho, no prédio onde você mora. Agora, tem aquele livro também do Milan Kundera, né? Da insustentável leveza. É insustentável a insustentável leveza do ser. É insustentável ou não é? O ser, ele é insustentável? Não, eu acho que... É filosofia isso, claro, mas é bem importante, como jornalista, você ter o foco que eu tenho de relações humanas. Nós estamos falando aqui de uma questão antropológica e sociológica e filosófica, não é verdade? Eu acho que a leveza é extremamente difícil de se conseguir. Poucas coisas são mais difíceis do que aprender o exercício da leveza. Mas eu acho que poucas coisas na vida valem tanto a pena. Porque para conquistar a leveza, eu acho que a primeira coisa, o alicerce, é você ser capaz de esquecer de você mesmo e prestar atenção no outro. E na sociedade individualista, radicalmente individualista em que a gente vive, isso é muito difícil. É o eu sou mais eu mereço, eu quero, eu posso. Você tem que aposentar o ego para aprender a olhar para o outro, a se colocar no lugar do outro, a ouvir o outro, a ter compaixão, a ter empatia. Eu acho que a leveza vem dessa aposentadoria, ainda que provisória e eventual, do ego, para você
se colocar no lugar do outro, dar importância ao outro e saber interagir com ele. Porque uma pessoa arrogante, prepotente, egoísta, individualista, ela acaba sendo uma pessoa pesada. Ela inviabiliza a convivência, ela vive atormentada, quer dizer, você descansar de você mesmo é uma coisa muito boa. Então não é nem que você vai dar atenção ao outro por generosidade. Quem não consegue fazer isso, que faça isso por egoísmo, porque é muito bom a gente descansar da gente mesmo, né? Agora, eu fico vendo, esse sociólogo lá da Holanda me falou uma coisa interessante, que a saúde emocional é muito mais importante para a felicidade do que a saúde física. E a gente cuida da saúde física, a gente trata o corpo a pão de ló. Então é a ração humana, é o chá verde, as 8 horas de sono, a caminhada, claro que tudo isso é importante. Mas e o espírito? E as emoções? E os sentimentos? Isso é que é fundamental para a felicidade e isso fica meio de lado. E a gente quer emagrecer, a gente quer estar eternamente jovem, a gente quer estar belo e interessante do ponto de vista físico, e você faz seu check-up, você vai ao hospital, você vê como é que está seu colesterol, tudo importante, mas esse outro lado não pode ficar desatendido. Muito bem, chegou ao final a nossa entrevista, infelizmente, não é? Passa muito depressa. Muito depressa. O que é o tempo, né? O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo que o tempo tinha, e respondeu para o tempo que tinha, todo o tempo que o tempo tem. Mais ou menos isso. Né? Que é uma lenga-lenga, mas para mostrar que nós somos regulados por espaço e tempo. Né? Eu desejo sucesso, mais sucesso para você, belas muito palestras, obrigada. Você continue como um passarinho voando de avião para todo lado, fazendo palestras. E obrigado muito pela sua presença, viu, obrigada. Leila, aqui no estúdio. A última coisa que eu queria dizer, meu irmão que adora um trocadilho fala, o tempo passa, mas ele também amarrota. Eu acho que ser leve é deixar o tempo nos amarrotar pouco. É verdade. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, João Carlos. Eu agradeço a você e aos seus telespectadores. Muito bem. E a Leila vai poder acompanhar o nosso programa, está acompanhando, né, na China, através do www.redesuper.com.br. É a beleza da globalização através da internet. Sugestões você mande para mim, para joaocarlosamaral@terra.com.br e também acesse aí o nosso blog www.joaocarlosamaral.com e seja leve. Um abraço, até o próximo programa.